A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, amém? Muitíssima gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que nos concedeu o Espírito Santo de verdade, que traz todos vocês aqui de segunda a sexta, de 00h07 até 1h24 da madrugada, nessa igreja virtual do nosso Senhor Deus, @Igrejas Benditas, ao vivo agora também, nas 7 principais redes sociais da internet. Então, independente de onde ou como estiverem nos acompanhando, sejam todos vocês novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Eu me chamo Milena e o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @Igrejas Benditas, de ministrar 7 livros e 7 capítulos das Escrituras Sagradas com orações e ser um canal para que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa falar ao coração de todos os 12 rebanhos dos benditos do nosso Senhor Deus que irão se assentar no trono e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas, que serve para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livres. E eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre houveram os sorteios, que é para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, entregando sempre a total direção ao Senhor Deus para que seja feita a vontade dele. Como é possível vocês mesmos examinarem nas Escrituras Sagradas, dentre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento, onde houveram os sorteios, nos livros de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, versículos 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, versículo 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E conosco não é diferente, estamos aqui para servir como um canal, um caminho, instrumento do Senhor nosso Deus, para que Ele possa falar aos seus corações. Estamos aqui dando continuidade à igreja feita através de cartas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo, como em Colossenses capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito, regozijando, examinando a vossa boa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo Jesus. E é com essas nossas atitudes que nós damos a garantia a todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. Então sejam novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Interajam conosco deixando aí nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, e sejam muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet. Eu estarei dando início à ministração de uma oração para darmos início às 7 ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal, para ministrar a tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, para que o Senhor possa levar para quem está conosco nesta live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nesta live da tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar dos poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo da cabeça até a planta dos pés, de cada vida conectada conosco através dessa internet, que receber com alegria a tua boa palavra sendo ministrada através de nós. Eu peço ao teu santo, o Espírito Santo de verdade, para tocar em cada coração onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar, ofertar, dizimar e se ajuntar em um só Espírito, junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, e através dos poderes que há no fogo e no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus o Cristo, alcançando cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, onde essa live alcançar, eles sejam protegidos e edificados, e tudo aquilo que não procede, não provém e não agrada ao Senhor Deus, venha a ser removido e envergonhado, e o teu santo e poderoso nome ainda mais exaltado, em cada vida que receber com alegria tua boa palavra através de nós. Em o nome santo
santo dos santos, do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Quem quiser continuar recebendo orações, mesmo após o término dessa live, basta seguir ou se inscrever nessa igreja virtual, @igrejas benditas. E são 12 ao todos, com lives de segunda a sexta, no horário da manhã, tarde, noite e madrugada, com orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus, para que todos vocês possam estar onde quer que vocês estiverem, trazendo a presença do Senhor para a sua região, seja seu lar, comércio, veículo ou empresa, para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. O último versículo está se referindo ao Provérbios 16, versículo 33. As pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E agora estarei dando início à ministração, ao sorteio dos 12 rebanhos benditos do nosso Senhor Deus, que irão se assentar no trono, e de todos aqueles que buscarem uma palavra revelada, que é um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas. Então hoje eu estarei sorteando os rebanhos benditos de número ímpar, mas também estarei informando um livro e um capítulo para os rebanhos benditos de números pares. Por que rebanho? Por que bendito? Por que ímpar e par? Rebanhos, porque o Senhor Deus sempre nos comparou os seus rebanhos. E lá em João capítulo 10, o Senhor Jesus afirmou que Ele é nosso único bom e verdadeiro pastor. Bendito é uma classe com promessas nas Escrituras Sagradas, entre elas Salmo 118, versículo 26. Bendito que vem em nome do Senhor, nós vos abençoamos em nome do Senhor. E Mateus 25, versículos 31 a 46. Palavra do Senhor Jesus o Cristo. Aqueles que serão chamados de benditos do Pai e possuir por herança o reino prometido desde a fundação do mundo, porque em nome do Senhor Jesus amaram os pequeninos irmãos através de atitudes. E ímpar e par, porque o Senhor Deus deixou claro que não é bom que o ser humano ande só. Livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 18. Lá em Lucas, capítulo 10, o Senhor Jesus, ao enviar os 70 santos, enviou sempre de 2 em 2. E nós agora ao vivo também nas 7 principais redes sociais da internet, como em Colossenses, capítulo 2, versículo 5. Mesmo que ausentes quanto ao corpo, estamos juntos em um só Espírito. Então sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês aqui. Interajam conosco deixando nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado. E lembrando que a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Até lá estaremos focando em orações e ministrações da palavra do Senhor nosso Deus. Vamos aqui ao primeiro rebanho bendito ímpar de número 11 e o rebanho bendito par de número 12. São os primeiros a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus aos seus corações. Provérbios, Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E o primeiro livro sorteado é o livro de Êxodo, que possui 40 capítulos. Livro de Êxodo, que possui 40 capítulos, é o primeiro livro a ser semeado em cada coração onde essa internet for capaz de alcançar. A Elaine de Ipameri, Goiás, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença aqui. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos ao livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 11, Êxodo, capítulo 4. E para o rebanho bendito ímpar de número... Rebanho bendito ímpar de número 11, Êxodo, capítulo 4. E para o rebanho bendito par de número 12, Êxodo, capítulo 5, para a sua meditação. Lembrando a todos vocês que nos finais de semana, no sábado e no domingo, é sorteado, dentre as 5 lives que ocorreram durante a semana, é sorteado quais delas serão repetidas no final de semana, no sábado e no domingo, para que de segunda a segunda você tenha uma palavra diretamente do coração do Senhor nosso Deus ao seu coração, sem manipulação nenhuma do ser humano. Então vamos agora à ministração de mais uma oração nesta madrugada, para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus. Lembrando que as orações que são realizadas durante as lives, elas são numeradas e são apenas introduções, assim como as orações do livro de Salmos também são, pois a oração dura no mínimo 1 hora. E quem quiser continuar recebendo oração toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo, basta ser seguidor ou inscrito, membro ou ofertante nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Então vamos à ministração de mais uma oração. Nosso Santíssimo e Fiel Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo.
Em teu santo nome eu peço que esses teus benditos amigos que estão reunidos conosco em um só Espírito, nesta live realizada durante a madrugada, possam ser lavados e limpos pela tua santa palavra sendo ministrada. Que haja o derramar dos poderes que há no fogo e no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, em cada porta, portal e janela, de cada coração onde essa live alcançar, para que eles possam produzir abundâncias de frutos, uns a 30, outros a 60 e outros a 100 por um, para receberem as recompensas, promessas e prosperidades que o Senhor concedeu àqueles que o amam. E em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Gratidão, Senhor. Sejam todos novamente muitíssimo bem-vindos com a paz, a graça e a alegria, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, que é um estudo, uma ciência por trás de cada um número presente nas Escrituras Sagradas, eu estarei lendo somente 7 versículos de cada um dos 7 capítulos que serão ministrados no decorrer dessa live. Mas é necessário que você venha interagir com a palavra do Senhor Deus, lendo o capítulo todo, seja onde for que você estiver, para assim você trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade, nosso Senhor Deus, para a sua presença. Vamos agora à ministração no livro de Êxodo, capítulo 4, do versículo 11 ao versículo 17. Respondeu o Senhor: quem fez a boca do homem? Ou quem faz o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca, e te ensinarei o que hás de falar. Ele, porém, respondeu: ah, Senhor, envia aquele que hás de enviar, menos a mim. Então se acendeu a ira do Senhor contra Moisés e disse: não é Arão, o levita, teu irmão? Eu sei que ele fala fluentemente, e eis que ele sai ao teu encontro, e vendo-te se alegrará em seu coração. Tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras. Eu serei com a tua boca e com a dele, e vos ensinarei o que deveis fazer. Ele falará por ti ao povo. Ele te será por boca, e tu lhe será por Deus. Toma, pois, este bordão na mão, com o qual hás de fazer os sinais. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 4 aqui do livro de Êxodo é muito forte, porque nós vemos o Senhor iniciando o levante dos seus escolhidos, e vemos aqui o receio por causa da carne, de erros na carne, pois Moisés não acreditava ser capaz porque ele tinha a boca pesada, ou seja, ou ele era gago, ou ele poderia ser fanho. Mas aqui nós vemos como que o Senhor nosso Deus foi bem claro, que ele não importava o quão eloquente Moisés fosse, o que importava era o que Moisés iria dizer, que não seria algo do coração dele, seria do coração do Senhor nosso Deus. Mas para poder eliminar qualquer mimimi que Moisés pudesse continuar ali insistindo, o Senhor foi lá e levantou Arão também, para que ele falasse através de Moisés e Moisés através de Arão. Então aqui nós vemos como é importante a cooperação entre os irmãos, para que possamos estar verdadeiramente exercendo aquilo que o Senhor nosso Deus separou para o melhor de cada um de nós, pois não devemos nos preocupar se a gente acha que a nossa capacidade não é o suficiente. Se o Senhor nos mandou fazer, é porque Ele sabe que nós temos a capacidade de fazer. Então, quando se torna a igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus, você não se preocupa com aquilo que está externo e nem com aquilo que você pode ou não conseguir fazer. E sim, você se preocupa apenas em manter aquele que pode fazer todas as coisas. E naquilo que você não for capaz, Ele vai te ajudar. O mais Ele fará. Então é importante que nós estejamos em obediência para com o Senhor nosso Deus. Porque o Senhor não levou simplesmente, tá bom, você não quer, tá com medo, tratou o carinho. Não, o Senhor se irou, o Senhor se irritou. Porque o Senhor já havia questionado, vem cá, não sou eu que faço todas as coisas? Se eu afirmei que você vai fazer, é porque você pode fazer. Ele não coloca um jugo maior do que a nossa capacidade. Então a gente tem que tomar cuidado com essa falsa aparência de simplicidade, falsa aparência de humildade, falsa aparência de santidade, que aos olhos do Senhor pode irritá-lo. Nós devemos estar verdadeiramente agindo conforme a palavra do Senhor nosso Deus determina. João 7, versículo 24. Julgai sim, não segundo a aparência, mas sim segundo a reta justiça. Esse é o nosso dever e a nossa obrigação como igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus.
Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não se esqueçam de compartilhar e convidar outras vidas que precisam e necessitam a palavra do Senhor nosso Deus. Feche os olhos. Lembrando a todos vocês, gente, que somente o nome de cada uma das 12 igrejas virtuais está baseado em, no mínimo, 7 passagens das Escrituras Sagradas. 7 capítulos das Escrituras Sagradas dão base apenas para o nome. Não é porque a gente achou que era um nome muito bonito, é porque o nome tem toda uma profundidade. E quando nós nos referimos a igrejas benditas, igreja é o ser humano que faz a obra do Senhor Deus, como está escrito. E bendito é aquele que, como foi mencionado no início da live, é uma classe com promessas nos ministérios do Senhor Jesus Cristo. Então, quando nós vemos como verdadeiramente é importante a gente conhecer e examinar a palavra do Senhor nosso Deus, as Escrituras Sagradas. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus 22, versículo 29, errais por não conhecer as Escrituras, nem o poder do Senhor nosso Deus. Vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos. Nosso Senhor Deus a receber uma palavra no seu coração. Então escolha seu número de 1 a 12, seja membro dessa igreja virtual, Igrejas Benditas, e se torne também um bendito amado do Pai. Próximo rebanho bendito ímpar de número 9 e o rebanho bendito par de número 10. E lembrando que mesmo sendo membro dessa igreja virtual, você pode continuar frequentando qualquer um tempo físico, igreja ou congregação. Pois como o Senhor Jesus afirmou em Mateus capítulo 12, aquele que não ajunta espalha, o reino dividido não prospera. E o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live é o livro de Amós, que possui 9 capítulos. Livro de Amós, que possui 9 capítulos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, de segunda a sexta, ao vivo, e durante a semana. E durante os finais de semana, sábado e domingo, nós estamos aí com as reprises das nossas lives, no mesmo horário da live. Então se inscrevam e nos acompanhem em todas as nossas 7 principais redes sociais da internet. Livro de Amós, capítulo 3. De Amós, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 9, Amós, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 10, livro de Amós, capítulo 4, para a sua meditação. Escolham também o número de 1 a 7, que logo mais, no decorrer dessa live, estarei sorteando mais 7 números. E deixem no comentário seu primeiro nome, a sua cidade, seu estado, interajam conosco e lembrando, tudo aquilo que fizerem para essa obra, nós desejamos o dobro de volta. Aquele que abençoa é abençoado. Aquele que amaldiçoa receberá a recompensa de acordo com as suas ações. Vamos aqui à ministração de mais uma oração para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Maravilhoso Senhor Deus, nosso glorioso e santíssimo Pai Celestial, eu peço ao Senhor que haja o teu poderoso agir através da tua santa e verdadeira palavra sendo ministrada. E essas benditas vidas ligadas conosco sejam limpas, libertas, edificadas e protegidas contra toda a obra do mal. Que haja os poderes que há no sangue e no fogo do nosso Senhor Jesus Cristo, destruindo toda a obra da carne, do inimigo ou da religiosidade que estiver de alguma forma atrapalhando ou atrasando dessas vidas verem as tuas maravilhas, as alcançarem através desta tua bendita igreja virtual, @igrejas benditas, ao se juntarem em um só Espírito junto conosco. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Vão deixando aí nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado e interajam conosco, tirando suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada. Vamos aqui à ministração no livro de Amós, capítulo 3, do versículo 6 ao versículo 12. Tocar-se-á a trombeta na cidade, sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade, sem que o Senhor o tenha feito? Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus profetas, aos seus servos, os profetas. Rugiu o leão, quem não temerá?
falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Fazei ouvir isto nos castelos de Asdod e nos castelos da terra do Egito, e dizei, ajuntai-vos sobre os montes de Samaria, e vede que grandes tumultos há nela, e que opressões há no meio dela. Porque Israel não sabe fazer o que é reto, diz o Senhor, e entesoura nos seus castelos a violência e a devastão. Portanto, assim diz o Senhor Deus, o inimigo cercará a tua terra, derribará a tua fortaleza, e os teus castelos serão saqueados. Assim diz o Senhor, como o pastor livra da boca do leão as duas pernas ou um pedacinho da orelha, assim serão salvos os filhos de Israel que habitam em Samaria, não apenas o canto da cama e parte do leito. Com apenas o canto da cama e parte do leito. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 3 aqui do livro de Amós é muito forte porque nós vemos a consequência de ignorar a palavra do Senhor nosso Deus. O alerta para cada um de nós. Pois aqui o Senhor falou que como um pastor salva apenas um pedaço da ovelha da boca do devorador, seria ele salvando uma parcela do seu povo. E por que ele não salvou todo o povo? Para início de conversa, por que o povo precisou ser salvo? Por causa das suas próprias más obras, por causa de afastarem aqueles que eram o único que os protegia, e aquele que, entre tudo no mundo, desejava o melhor para cada um deles. Então, antes da gente questionar o porquê que o Senhor faz ou deixou de fazer, questione verdadeiramente aquilo que você tem que fazer, para que, independente do que o mundo tente contra você, o Senhor seja a sua fiel rocha, o escudo e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Então é necessário que nós venhamos examinar a palavra do Senhor Deus, as Escrituras Sagradas, ver aquilo que é necessário que nós venhamos a fazer, aquilo que nós precisamos dar legalidade ao Espírito Santo de verdade, agir ao nosso favor, trabalhar em nossos corações, proteger as nossas famílias, as nossas empresas, aquilo que nós estamos interagindo de alguma forma. Pois devemos lembrar que, como lá está em Gálatas, capítulo 6, versículo 7, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, isso que o homem semear, isso também ceifará. E lá em Mateus 16, versículo 24 ao versículo 27, o Senhor Jesus foi bem claro, vou recompensar, eu vou pagar a cada um de vós segundo as vossas obras. O ponto não é que você é salvo pelas obras, mas aquele que te salva, que te protege, que te cura, que te liberta, ele exige de você um posicionamento com boas obras. Porque é impossível você dizer que Jesus Cristo é o seu Senhor e as suas atitudes, o seu comportamento, revelar a você um outro pai. João capítulo 8, o diabo, pai da mentira. Porque não podemos falar uma coisa e praticar outra, nem falar uma coisa e não colocar em prática. Então é necessário que venhamos estar atentos e vigiando com muita atenção e cuidado. E eu estarei agora apresentando a vocês o nosso novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Que basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só dessas 7 afirmações que nós fizemos foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradia. 1. Ofertas. 2. Sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada na sua casa, na sua moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar em particular na sua casa ou em outras formas de moradia para você estar buscando a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar que uma só foi anulada ou que não é mais necessária, com base na Bíblia Sagrada, recebe o valor de 200 milhões de reais em dinheiro. Para que vocês vejam que nada que nós falamos ou apresentamos aqui para vocês é de brincadeira, é porque a gente teve um sonho, uma visão, uma imaginação, porque a gente sentiu no nosso coração que essa era a forma correta. São frutos de quase 30 anos de estudos aprofundados nas Escrituras Sagradas, de jejum e oração todos os dias e subidas ao monte toda semana, realizados pelo nosso sacerdote e apóstolo bendito, bem-aventurado Marcos, para que agora nós possamos estar aqui nos apresentando a todos vocês como o Senhor Jesus e os seus discípulos, falando não só nos examine, porque nós somos imitadores, nos examine e nos imite, porque nós somos imitadores de Cristo, como também colocando aí à prova, quem de vós nos convence de algum pecado? João capítulo 8, palavra do Senhor Jesus Cristo.
Então vamos aqui ao próximo rebanho dos benditos nosso Senhor Deus. Sejam muito bem-vindos, capaz da graça e alegria nosso Senhor Jesus. Deixa nos comentários seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado. E interaja conosco a partir de 1h12 da madrugada. E escolha seu número de 1 a 7 também, que no final dessa live eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor ao seu coração. E o próximo rebanho bendito ímpar de número 1 e o rebanho bendito par de número 2. Lembrando que em algumas redes sociais essa live fica salva, você pode voltar, examinar, anotar cada um versículo das bases das Escrituras Sagradas que nós apresentamos a cada um de vocês e colocar à prova nós e o nosso caráter. O abençoado aí que quer participar, deixa aí no comentário seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado e já entre em contato conosco no privado também, pedindo a inauguração de um de nossos templos físicos. Pois conosco o obreiro recebe o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, ao beber, ao dormir, ao vestir, ao calçar, a secretarias de trabalhos e empregos, a oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor nosso Deus, além de que todos têm a oportunidade de pregar, independente do grau de escolaridade, independente das posses financeiras, independente do segmento religioso de fé, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Estamos inaugurando templos físicos em todos os municípios do Brasil para estarmos ajuntando como o Senhor Jesus mandou fazer, servindo aos necessitados como o Senhor Jesus mandou fazer. Reparem, mandou, ele não deu opção de escolha, se você quisesse fazer, mandou que seja feito. Vamos aqui ao próximo livro a ser ministrado para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro sorteado de 2 Coríntios, que possui 13 capítulos. Livro de 2 Coríntios, que possui 13 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. O Leandro de São Paulo, seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Livro de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, para meditação do rebanho bendito ímpar de número 1, 2 Coríntios, capítulo 8. E para o rebanho bendito par de número 2, livro de 2 Coríntios, capítulo 9, para a sua meditação. E o abençoado que quer que o Senhor fale ao seu coração, abrir mais o seu entendimento, escolha o número de 1 a 7, para que daqui a pouco você esteja recebendo uma palavra do Senhor Deus para o seu coração. Aí depois você leia o capítulo que sair para você, anota qualquer dúvida que você tiver, um versículo que chamou muito a sua atenção e volte nossas lives, seja aqui no @Igrejas Benditas, de segunda a sexta, a partir de meia-noite e 7, ou no meu canal, @MileOfertaDin. 12 minutos antes das 7 horas da noite, que lá você pode estar tirando suas dúvidas, interagindo conosco, participando da live e compreendendo mais do que o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso quer falar ao seu coração através da palavra dele, não é através de palavra de nenhum ser humano não, mas a palavra dele é viva, vida, fica, é espírito e a espada para eliminar todo o mal, toda a obra do mal e do maligno, nos purificar para sermos um povo santo, exclusivo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live. Próxima oração a ser ministrada, oração de número 10. Compartilhem para que outras vidas precisam e necessitam da palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Vitorioso Senhor dos exércitos, nosso curador, libertador e protetor. Eu peço ao Senhor que haja a libertação, purificação, fortalecimento, edificação e proteção de todas as benditas vidas, dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes desta tua igreja virtual, @Igrejas Benditas, que estão buscando durante a madrugada junto conosco. Que haja o crescimento na fé dessas pessoas, ao ouvirem a tua palavra sendo ministrada através de nós, seja onde ela estiver neste momento. E haja os poderes que é no fogo, no sangue, na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, removendo e destruindo toda a venda, todo impedimento, todo laço do inimigo, da religiosidade ou da carne, que estiver de alguma forma atrapalhando, atrasando ou impedindo da tua palavra alcançar o resultado da qual ela está sendo enviada através de nós, de essas vidas serem limpas, livres e libertas, para serem igrejas vivas, sal e luz do nosso Senhor Jesus, para que possam verdadeiramente serem gratos ao Senhor Deus. Em o nome santo dos santos, do nosso Senhor Jesus, o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capaz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo.
Vamos aqui à ministração, lembrando que estamos ao vivo nas 7 principais redes sociais da internet. Qualquer interferência em alguma delas, corram para as outras. É o mesmo @igrejas benditas. Não permita que jamais o inimigo tente impedir de você receber a palavra do Senhor ao seu coração para estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Vamos aqui à ministração no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, do versículo 3 ao versículo 9. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos primeiro ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. O que nos levou a recomendar a Tito que, como começou, assim também complete esta graça entre vós. Como, porém, em tudo manifestais superabundância, tanto na fé e na palavra, como no saber, e em todo cuidado, e em nosso amor para convosco, assim também abundeis nesta graça. Não vos falo na forma de mandamento, mas para provar pela diligência de outros a sinceridade do vosso amor, pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Esse capítulo 8 aqui do livro de 2 Coríntios é muito forte porque nós vemos um exemplo de uma verdadeira igreja do Senhor Jesus com abundância de graça, abundância de obras em nome do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui deixou bem claro como cuidar dos necessitados, dos pequeninos irmãos, é uma graça do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. E aqui quando o apóstolo Paulo fala que ele não estava colocando, impondo naquela igreja como mandamento, porque aquilo era necessário partir do coração da pessoa. Era necessário que partisse dela ajudar, assim como o Senhor Jesus fez. Porque quando ele se refere que o Senhor Jesus se fez pobre, não é porque ele não tinha dinheiro nenhum, porque depois que ele começou ali a se desenvolver no ministério, ele começou a ser remunerado financeiramente também. Tinha mulheres de políticos, mulheres ricas, que acompanhavam ele ali, suprindo naquilo que era necessário ali na obra do Senhor nosso Deus. Mas o ponto é, o Senhor de todas as coisas agora estava vivendo de acordo com aquilo que as pessoas lhe concediam, que as pessoas lhe ofertavam. Então, naquele momento que nós vemos que aquele que é o dono de todas as coisas, e a ele tudo lhe foi entregue pelo Pai, desceu da sua glória e da sua majestade, se fez carne, se fez homem, andou entre nós, para que agora nós pudéssemos ter a riqueza de estar eternamente em sua presença. Pois como foi ministrado anteriormente aqui, não lembro se foi na Igrejas Benditas ou se foi no Milho Oferta Din, que a maior recompensa que nós temos não é a eternidade, não é viver a vida eterna livre, e sim é estar com Ele na eternidade. Porque lá em Marcos capítulo 9, deixa claro que tem duas vidas eternas: a preso eternamente, desejando o fim e não tendo, e a livre eternamente com Ele na glória. Por que aqui você está livre e você não deseja o fim? Porque você está constantemente debaixo da glória do Senhor nosso Deus. Então esse é a melhor recompensa que nós podemos ter: viver ao lado do nosso Pai por toda a eternidade, sendo igrejas vivas, sal e luz, benditos amados do Pai e do nosso Senhor Jesus. E agora, abençoados, eu estarei apresentando a vocês uma mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Então, prestem todos muita atenção, anotem qualquer base da Bíblia Sagrada que for mencionada aqui na mensagem, para que vocês possam estar interagindo, tirando suas dúvidas, examinando versículo por versículo, sendo a igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus o Cristo. Aquela igreja nobre que ouve primeiro aquilo que está sendo ministrado e depois vai examinar nas Escrituras Sagradas, para ver se o que está sendo falado pelo líder é aquilo que está escrito. Tudo para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Compartilhem, convidem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus sendo semeada em cada coração, cada lar, cada comércio, cada veículo, onde essa internet for capaz de alcançar. Pois estamos ao vivo agora também nas 7 principais redes sociais da internet, Paz Igreja Virtual, @Igrejas Benditas. Para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Então vão deixando aí nos comentários o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, interajam conosco tirando suas dúvidas a partir de 1h12 da madrugada, para mais honra e mais glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Abaixe aí. Compartilhem para que outras pessoas recebam a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso.
para que verdadeiramente venham estar aumentando a sua fé. Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Tudo para mais honra e glória, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Vamos agora à mensagem do nosso sacerdote e apóstolo, bendito, bem-aventurado Marcos. Muita atenção, prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse capítulo 22, de 1 a 20, foco 2, 18 e 19. Lucas 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava aos sacerdotes. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, pois sabe que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para a sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção. Está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito em João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem folgar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias de madrugada, sem folgar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal, como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, versículo 19 a 21 e 23. João 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus, o Cristo, afirmou em Lucas 11, 41 e 42 que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar, e até a tudo o que você possuir também. Entregue as suas ofertas e dízimos sobre essas palavras, para você receber recursos financeiros, ou para curas, ou para libertações, para ser recompensados, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus, o Cristo, disse. Confira em Marcos 10, de 27 a 30, foco 30. Diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de orações para os irmãos. Seja bem-vindo. Muitíssimo amém, glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Quem quiser mais informações, tirar suas dúvidas, podem entrar em contato diretamente conosco no privado, ou então acompanhar nossas lives de segunda a sexta no @mileofertadim, onde nós estamos ao vivo 12 minutos antes das 7 horas da noite, até as 7 horas e 40 minutos, interagindo com todos vocês. E quem quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social que você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Pode entrar também em contato diretamente conosco no privado e já aproveita para pedir um de nossos templos físicos na sua região, em que o obreiro recebe o salário e os necessitados têm alimento para o corpo, o comer, o beber, o dormir, o vestir e calçar, entre diversos outros benefícios para todos aqueles que estão junto conosco ou querem se juntar a nós, independente do segmento religioso de fé. Tudo para mais honra e glória ao nosso Deus Todo-Poderoso. Eu sendo novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo, e a partir de 1h12 da madrugada eu estarei interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Então deixe aí o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, para estar interagindo conosco nessa live. Próximo rebanho bendito ímpar de número 5 e rebanho bendito par de número 6. São os próximos a estarem recebendo uma palavra do Senhor ao seu coração. E o próximo livro sorteado, escolhido pelo Espírito Santo de verdade, é o livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 5 e do rebanho bendito par de número 6. Livro de Obadias, capítulo 1 e único para a sua meditação. Vamos aqui agora à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações, mesmo após o término dessa live, toda semana e toda madrugada, pelo nosso sacerdote e apóstolo, bendito e bem-aventurado Marcos. Toda madrugada e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte.
Grandioso Senhor Deus, nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa destra, agindo ao favor daqueles que amam e temem ao Senhor, em espírito e em verdade, fazendo proezas, curando, libertando e protegendo a vida dos benditos membros, seguidores ou inscritos ou ofertantes ou dizimistas desta tua preciosa igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar que é no sangue, dos poderes que é no sangue do Senhor Jesus o Cristo, desde o alto fio de cabelo das suas cabeças até a planta de seus pés, em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração que receber com alegria tua boa palavra sendo ministrada através de nós, para que eles vivam e possam contar e anunciar as maravilhas que fazes e podes fazer. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias, aleluia, ao Senhor e meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz e a graça e alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Tire registro aí, por favor, produção. Presta atenção, Senhor. Lembrando que nós não estamos aqui para interagir nem para explicar para quem não quer ouvir. Estamos aqui para interagir e participar com todos aqueles que mantêm a boa educação, boa ordem e decência. Então deixe no comentário seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, porque tudo que nós fazemos está firmado nas Escrituras Sagradas e tem um motivo e um porquê. Estamos firmados não só juridicamente pela jurisdição da humanidade, do ser humano, como também pela celestial do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Tanto é que nós temos aí as nossas mais de 100 denúncias, em que estamos oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, ou que o que eles estão fazendo é o correto e verdadeiro, para que vocês possam estar verdadeiramente sempre colocando à prova toda e qualquer liderança que fala em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, inclusive a nós também. Vamos aqui à ministração, no livro de Obadias, capítulo 1, e único do versículo 15 ao versículo 21. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu malfeito tornará sobre a tua cabeça. Porque como bebestes no meu santo monte, assim beberão de contínuo todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama, e a casa de Esaú restolho. Aqueles incendiarão a este e o consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá a Gileade. Os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta. E os cativos de Jerusalém, que estão em Sefarate, possuirão as cidades do sul. Salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 1 aqui do livro de Obadias é muito forte, porque mostra a indignação do Senhor para com o ímpio, que se aproveitou no momento do castigo, do juízo do seu irmão. Pois é muito importante a gente sempre trazer aqui à tona a todos vocês, que todas as nossas denúncias, aquilo que a gente questiona o comportamento daqueles que falam em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, de acordo com as Escrituras Sagradas. É o nosso dever, é a nossa obrigação. E a gente não faz isso com alegria. A gente não está aqui tentando se aproveitar da fraqueza das igrejas para criar um império só nosso. O que nós estamos fazendo aqui é trazer a conscientização necessária para que os irmãos possam não ser consumidos pelo fogo, mas sim possam ser purificados, produzir abundâncias de frutos, remover toda a impureza e se tornar igrejas sal e luz do nosso Senhor Jesus. É esse o nosso convite que nós fazemos a todos vocês, examinarem a nós, colocarem à prova e começar a limpar a situação em que se encontra hoje em dia, infelizmente, principalmente no que se refere ao Brasil, as igrejas que falam em nome do Senhor Deus da Bíblia Sagrada, arrumar essa bagunça que se encontra, pois devemos lembrar que o juízo começa pela casa do Senhor nosso Deus. Então, em vez de ficar desejando que Jesus volte logo, é necessário que você faça a sua parte, para que quando o Senhor voltar, independente de como, quando ou onde seja, Ele não encontre apenas você
puro e reluzente com vestes de santidade, com vestes santa em santificação, mas também todos aqueles irmãos que estão ao seu redor, porque você serviu como um vaso de honra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Tem aí os meus 12 livros que estão sendo lançados para instruir todos vocês a serem sal, a serem luz, a virem a prosperar nas mais diversas áreas e setores da sua vida, não apenas para você desfrutar de uma vida boa nessa terra, mas sim para que através do seu comportamento, do seu fruto, o nome do Senhor venha a ser ainda mais exaltado, ainda mais engrandecido, e aquele que apenas olha pela aparência possa pelo menos começar a se aproximar do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, mesmo que venha pela carne, que permaneça em espírito, porque aqueles que vêm pela carne são purificados pelo Senhor e Salvador de nossas vidas e começam a andar no espírito. Esse é o nosso objetivo sempre para todos vocês. Eu estarei agora apresentando a vocês uma mensagem minha, que sou filha do nosso sacerdote e apóstolo, bendito bem-aventurado Marcos, em que eu explico com mais detalhes as palavras e intenções do nosso sacerdote e de nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. Então prestem todos muita atenção na mensagem e lembrando que a partir de 1h12 da madrugada estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando suas dúvidas. Então deixe aí no comentário seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado e seja muito bem-vindo com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27, e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MileOfertaDin. Glórias ao nosso Senhor Jesus, recado dado a todos vocês. Quem quiser escutar novamente a mensagem, não conseguiu anotar alguma das bases, quer tirar suas dúvidas, em algumas redes sociais essa live fica salva com @igrejas
benditas. E vocês podem acompanhar nossas lives no @milhaofertadim, 12 minutos e 37, para estarem tirando suas dúvidas ao vivo, ou então daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada. Se você quiser ofertar ou dizimar nessa obra do nosso Senhor Deus, independente do valor, sejam 10 centavos, sejam 10 bilhões, nessa rede social aqui você encontra na descrição da live as informações necessárias. Em outras redes sociais, o vídeo estará fixado no perfil, ou então através desse QR Code que está aqui acima. Lembrando que nós damos a garantia de que tudo que vocês fizerem em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso estará sendo em vão. Então guardem os comprovantes, independente do valor, pois vocês irão se surpreender ao se apresentar em nossos templos físicos com os comprovantes, independente do valor. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui ao próximo rebanho bendito ímpar de número 7 e o rebanho bendito par de número 8, a estarem recebendo uma palavra do Senhor nosso Deus ao seu coração. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E o livro sorteado, o livro de Abacuque, que possui 3 capítulos. O livro de Abacuque, que possui 3 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor Deus. Sejam todos novamente muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus. Estamos ao vivo agora nas 7 principais redes sociais da internet. Livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 7, Abacuque, capítulo 2. E para o rebanho bendito par de número 8, livro de Abacuque, capítulo 3, para a sua meditação. Vamos agora à ministração de mais uma oração. Se inscrevam, nos sigam para continuarem recebendo orações todas as madrugadas e toda semana também de madrugada, orações diretamente em cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Deixe no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado. Interaja conosco para mais honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Poderoso Senhor e Salvador de nossas vidas, nosso Senhor Jesus o Cristo. Eu peço ao Senhor que haja plenitude da Tua paz, graça e alegria, edificando, libertando, restaurando e renovando cada uma dessas vidas ligadas conosco em um só Espírito, nesta Tua igreja virtual, @Igrejas Benditas. Que haja o derramar transformador dos poderes que há no sangue do Senhor Jesus o Cristo em cada coração onde essa live alcançar, e que possa haver voz de júbilo e salvação, chegando junto com essa ministração da Tua santa, forte, bendita e verdadeira palavra, em cada lar, cada comércio, cada veículo, cada coração, dos benditos amados do Pai, juntos conosco em um só Espírito. Em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Vamos aqui à ministração do livro de Abacuque, capítulo 2, do versículo 11 ao versículo 17. Porque a pedra clamará da parede, e a trave lhe responderá do madeiramento. Ai daquele que edifica a cidade com sangue e a fundamenta com iniquidade. Não vem do Senhor dos exércitos que as nações labutem para o fogo e os povos se fatiguem em vão? Pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Ai daquele que dá de beber ao seu companheiro, misturando a bebida o seu furor, e que o embebeda para lhe contemplar as vergonhas. Serás farto de opróbrio em vez de honra. Bebe tu também e exibe a tua incircuncisão. Chegará a tua vez de tomares o cálice da mão direita do Senhor, e ignomínia cairá sobre a tua glória. Porque a violência contra o Líbano te cobrirá, e a destruição que fizeste dos animais ferozes te assombrará, por causa do sangue dos homens e da violência contra a terra, contra a cidade e contra todos os seus moradores. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 2 aqui do livro de Abacuque é muito importante, como o Senhor falou lá em Malaquias. A maldição sem causa não vem, não acontece. Então aqui nós vemos como que verdadeiramente é importante a gente tomar cuidado com tudo aquilo que viemos semeando e com aqueles também que nós nos associamos, para que não venhamos ser enganados nem confundidos. Lá em Salmo 53, o Senhor questiona
E o Senhor acaba afirmando que aquele povo estava sendo enganado porque Deus havia os rejeitado. E porque o Senhor os havia rejeitado? Porque a iniquidade havia tomado posse dos seus corações. Porque eles primeiro rejeitaram ao Senhor. Eles primeiro rejeitaram a palavra do Senhor. Eles primeiro rejeitaram o caminho do Senhor. Eles primeiro rejeitaram os mandamentos do Senhor nosso Deus. Então, nessa hora que nós vemos a estar atentos ao nosso coração. Se nós estamos rejeitando aquilo que é da parte do Senhor, ou se estamos rejeitando aquilo que é da parte da carne do maligno. Muitas pessoas hoje em dia acabam sendo enganadas e confundidas e destruídas por falta de conhecimento. Osés 4, versículo 6. Palavra do Senhor Deus. O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. E ele não está falando de uma faculdade, um curso superior, uma faculdade de teologia. Não, é o conhecimento da palavra do Senhor e principalmente conhecimento do Senhor Deus. Porque conhecimento no hebraico tem um valor muito mais profundo. Não é apenas você ter informação, é você ter um relacionamento com o Senhor nosso Deus. Isso verdadeiramente é conhecer o Senhor. Mas aqui no versículo 14 está escrito assim: pois a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. Aqui nós vemos como o Senhor nosso Deus afirmou que ele faria ser conhecido em todos os povos, em todas as nações. E nós estamos aí utilizando também da internet como uma ferramenta para que a palavra e o conhecimento do Senhor possa alcançar cada uma vida que precisa e necessita. E também é muito importante que vocês interajam, deixando suas dúvidas, deixando um comentário, seu primeiro nome, sua cidade, seu estado, compartilhando e convidando outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, sem dogmas, sem costumes, sem religiosidade, para que cada vez mais e mais vidas conheçam a plenitude da glória do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Próximo rebanho bendito ímpar de número 3 e o rebanho bendito par de número 4. São os últimos a receber, os últimos rebanhos a estarem recebendo uma palavra do Senhor durante essa live. Escolha um número de 1 a 7 também, que daqui a pouco eu estarei sorteando mais 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para estar aumentando a sua fé. E o livro sorteado de Esdras, que possui 10 capítulos. Livro de Esdras, que possui 10 capítulos, é o próximo livro a estar sendo ministrado nessa live. E daqui a pouco, a partir de 1 e 12, estaremos interagindo com vocês nos comentários e tirando as suas dúvidas. Livro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, para a meditação do rebanho bendito ímpar de número 3. Livro de Esdras, capítulo 3. E para o rebanho bendito par de número 4. Livro de Esdras, capítulo 4, para a sua meditação. Estamos sempre aqui com a permissão do Senhor nosso Deus, segunda a sexta, a partir de meia-noite 7 até 1h24 da madrugada. Então se inscrevam, nos sigam e compartilhem outras vidas que precisam e necessitam da palavra do Senhor sendo semeada em seus corações. Vamos à ministração de mais uma oração nessa madrugada para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus em nossas vidas. Não se esqueçam de fazer sobra para com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso, onde quer que você estiver. Seja sempre para bendizer ainda mais o nome do Senhor. Nosso fiel Senhor Deus, cuja benignidade dura para sempre. Eu peço ao Senhor que haja a tua poderosa e gloriosa renovação e restauração, chegando junto com a ministração da tua santa e poderosa palavra, através desta tua bendita igreja virtual, @Igrejas Benditas. E que todas essas vidas ligadas conosco recebam os poderes que há no fogo, no sangue e na palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, as limpando, libertando, livrando de toda a depressão e opressão do mal, para que possam louvar e engrandecer mais e mais ao teu santíssimo e poderoso nome em cada área e setor de suas vidas, e se ajuntar conosco em um só Espírito, para que possam invocar, e o Senhor está entre aqueles que os ajudam, por serem teus benditos e fiéis filhos. É o que eu peço em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e já lhe agradeço muitíssimamente. E dou glórias e aleluia ao Senhor, o meu muitíssimo amém. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Sejam todos novamente muito bem-vindos, com a paz e graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Vamos à ministração no livro de Esdras, capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 7. Em chegando o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, ajuntou-se o povo como um só homem em Jerusalém. Levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e seus irmãos, e edificaram o altar do Deus de Israel, para sobre ele oferecerem holocaustos, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Firmaram o altar sobre as suas bases, e ainda que estavam sob o terror dos povos de outras terras, ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor de manhã e à tarde.
Celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos diários, segundo o número ordenado para cada dia. E depois disto, o holocausto contínuo e os sacrifícios das festas da lua nova e de todas as festas fixas do Senhor, como também os dos que traziam ofertas voluntárias ao Senhor. Desde o primeiro dia do 7º mês, começaram a oferecer holocaustos ao Senhor. Porém, ainda não estavam postos os fundamentos do templo do Senhor. Deram, pois, o dinheiro aos pedreiros e aos carpinteiros, como também comida, bebida e azeite, aos sidônios e aos tírios, para trazerem do Líbano madeira de cedro ao mar, para Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. Glórias ao nosso Senhor Deus Todo-Poderoso. Esse capítulo 3 aqui do livro de Esdras é muito importante, porque aqui deixou bem claro que mesmo que estivessem sob uma opressão tremenda ao seu redor, eles não deixaram de executar a parte deles, o compromisso deles para com o Senhor nosso Deus, e não utilizaram das dificuldades ao redor como desculpa para fazer desleixadamente. Pelo contrário, se dedicaram ainda mais, buscaram fazer o certo, utilizaram dos seus recursos, das suas posses, do seu tempo, para honrar ao Senhor Deus de toda a terra, independente da forma como se encontrava ao redor. Então é necessário a gente tomar sempre atento e muito cuidado para jamais utilizar de desculpas para tratar com banalidade aquilo que é da parte do Senhor nosso Deus. Estamos vindo aí com a inauguração dos templos físicos, são quase 30 anos de preparação para iniciarmos essas obras, esses projetos na internet e para chegarmos em todos os municípios do Brasil de maneira física, dando oportunidade a todos de interagirem, de participarem, de fazerem o certo. Não porque a gente acha que é o certo, mas assim como a gente prova nas escrituras sagradas que é o certo a ser feito. Porque chegar também só falando que estava tudo errado é fácil, um monte de gente faz isso cada ano, cada dia, cada semana. Mas agora mostrar onde está errado e mostrar como fazer o certo, é assim que se age verdadeiras igrejas vivas, sal e luz, nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui ao último livro a ser ministrado nessa madrugada. Deixe aí no comentário seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, para estar interagindo conosco e tirando suas dúvidas daqui a pouco, a partir de 1h12 da madrugada. Livro de Tiago, que possui 5 capítulos. Livro de Tiago, que possui 5 capítulos, é o último livro a ser ministrado nessa live e é uma meditação para todos nós nessa madrugada. Livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, para a meditação de todos nós. É uma palavra do coração do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso para todos nós, para mais honra e mais glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos novamente muito bem-vindos, capazes da graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Só estaremos tirando suas dúvidas daqui a pouco para aqueles que tiverem deixado seu primeiro nome, sua cidade e o seu estado. Então nós estaremos tirando as suas dúvidas, vocês estarão interagindo conosco, participando da live, para mais honra e mais glória nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui à ministração no livro de Tiago, capítulo 2, do versículo 14 ao versículo 20. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode, acaso, semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhes disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu, com as obras, te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Como sempre, o Senhor nosso Deus falando conosco através da palavra. Aquilo que foi abordado no início, o Senhor testificando agora no final. A importância de amar ao irmão, não somente por palavras, mas sim com atitudes. João capítulo 13, palavra do Senhor Jesus. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E Ele nos ama através de atitudes. Os templos físicos estão vindo aí com o comer, o beber, o dormir, o vestir, com o obreiro recebendo salário, com todos tendo oportunidade de interagirem, de participarem, de não só serem muito abençoados, como se tornarem um instrumento de honra do Senhor nosso Deus, um vaso de honra para abençoar o próximo também. Escolha agora o seu número de 1 a 7, eu estarei sorteando os 7 números para que você tenha mais uma palavra do Senhor nosso Deus para aumentar a sua fé. Romanos 10, versículo 17, de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, se de 1 a 7 você escolheu o número 5, vai meditar no livro de Êxodo, capítulo 4. Êxodo, capítulo 4, se você escolheu o número 5. Se você escolheu o número
3, vai meditar no livro de Amós, capítulo 3. Amós, capítulo 3, se você escolheu o número 3. Se você escolheu o número 7, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 8. 2 Coríntios, capítulo 8, se você escolheu o número 7. Se você escolheu o número 4, vai meditar no livro de Obadias, capítulo 1 e único. Obadias, capítulo 1 e único, se você escolheu o número 4. Se você escolheu o número 2, vai meditar no livro de Abacuque, capítulo 2. Abacuque, capítulo 2, se você escolheu o número 2. Se você escolheu o número 6, vai meditar no livro de Esdras, capítulo 3. Esdras, capítulo 3, se você escolheu o número 3. Número 6, perdão. Esdras, capítulo 3, se você escolheu o número 6. E se você escolheu o número 1, vai meditar no livro de Tiago, capítulo 2. Tiago, capítulo 2, se você escolheu o número 1. Tudo para mais honra e glória ao Senhor Deus. Lembrando, quem perdeu o resultado, quer ouvir alguma ministração, quer compartilhar essa live para alguém, essa live fica salva em algumas redes sociais em que nós estamos ao vivo nesse momento, com @Igrejas Benditas. Você vai poder voltar, examinar versículo por versículo e compartilhar para outras vidas que precisam e necessitam, que não puderam estar presentes agora conosco nesse momento, nessa madrugada, para mais honra e glória ao Senhor Deus Todo-Poderoso. E o João Salmito de Fortaleza, seja muito bem-vindo, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Deixe no comentário o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado, para estar interagindo conosco e participando da live e tirando suas dúvidas. Gratidão, Senhor. Lembrando, nós falamos tudo como está escrito nas Escrituras Sagradas e só respondemos as dúvidas, tiramos as perguntas daqueles que tiverem deixado o seu primeiro nome, a sua cidade, o seu estado aí nos comentários. Enquanto vocês vão interagirem conosco, deixando essas informações, eu vou fazer agora um convite para todos vocês que querem reconhecer ao Senhor Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em sua vida. Declarem agora nos comentários, Mateus capítulo 10, é necessário confessar ao Senhor Jesus em público. Declarem agora nos comentários, eu escrevo seu nome, eu confesso e reconheço o Senhor Jesus Cristo como o meu único Senhor e Salvador, de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que puder, entre no seu quarto, feche a porta e de joelhos, leia em voz alta o capítulo 11, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao 30. Mateus capítulo 11, versículos 28 ao versículo 30. Leia essa passagem em voz alta, de joelho, e ainda de joelhos faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e o meu fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo que é suave e leve, e vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos. E ainda que eu esteja ausente de corpo, mas permaneço no mesmo Espírito, como está escrito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12, e o meu muitíssimo amém. Lembrando, quem não conseguir fazer agora, essa live fica salva em algumas redes sociais, com @Igrejas Benditas. Você vai poder voltar, pausar e fazer cada uma com muita atenção e cuidado, como o João Salmito. Eu confesso que Jesus Cristo é o nosso pastor e salvador. Amém. Muitíssimo amém. Louvado e agradecido seja ainda mais o nome do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E o Nildo do Alves, do Rio de Janeiro, seja muito bem-vindo, com a paz e a graça e alegria do nosso Senhor Jesus. Qual cidade você está acompanhando? Está nos acompanhando, abençoada, na capital? E ele perguntou, igrejas evangélicas que batizam bebê, qual a sua opinião? Vamos lá, não é a minha opinião, é aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. O bebê, ele não tem autoridade sobre si mesmo para ter o batismo, para passar pelo batismo. Então é necessário que seja a partir da sua maioridade, porque assim ele estará ali sendo responsável por si mesmo, pelos próprios erros e pecados que
cometer, mas no caso não é bom que cometa. Deixando isso aqui sempre muito bem claro. Não é para sair pecando aí não, antes nem depois do batismo. É para estarmos ali sempre firmes e fiéis na presença do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Jean abençoado, se você... Ah, tá, do Piauí. Jean do Piauí, seja muito bem-vindo com a paz e a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Ele perguntou, cadê? Orar sem cessar é pecado? Que não, pelo contrário, a Bíblia Sagrada afirma que é necessário a gente permanecer orando sem cessar. Aí ele comentou, porque tem pregador que diz que é errado orar só em espírito e não orar de joelho. Então vamos lá. É necessário a gente lembrar que há uma diversidade e é necessário a gente fazer todas elas. Mas aí vem o ponto do orar. Orar é necessário que haja, assim, o seu particular, em público, de joelhos com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Agora, orar sem cessar é necessário, que hoje em dia as pessoas não sabem a diferença que tem em orar, em oração, em pedir, em clamar, em invocar. Então é necessário saber sempre isso. Orar é com base nas escrituras da Bíblia Sagrada. Então você simplesmente sair tendo como se fosse uma conversa de amigo com o Senhor Deus, isso aí não é orar. Ainda mais quando você não estiver ali no seu secreto com o Senhor nosso Deus. É necessário que você tenha base nas escrituras sagradas. E é por isso que a gente aí vem sempre comenta a todos vocês para escolherem um número, serem parte dos rebanhos, para que todo dia, de segunda a segunda, você tenha uma palavra do Senhor nosso Deus para o seu coração, para você orar, para que você tenha uma base para orar ali com foco, com objetivo. Senhor, preciso orar em tal causa, pelo meu casamento, me concede uma palavra para eu orar pelo meu casamento. Ah, Senhor, preciso orar pelos meus filhos, me concede uma palavra, por favor, para que eu possa orar ali pelos meus filhos. Então é isso que é necessário verdadeiramente estar fazendo para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Aí ele perguntou, ele citou um monte de nomes de denominações de igreja e perguntou, então elas estão erradas? Então devemos lembrar sempre com muita atenção e cuidado. Nós estamos aqui para examinar tudo de acordo com as escrituras sagradas, a palavra do Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso. Estamos aqui sempre trazendo à tona e à luz. E temos aí as nossas mais de 100 denúncias que estão sendo apresentadas em nossos canais, em que já estamos já há mais de 2 anos na internet, oferecendo mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou que nós estamos mentindo. E aí é nesse ponto que, infelizmente, em alguns desses quesitos, a maioria das igrejas estão errando. E a gente não está aqui com orgulho, como foi ministrado aqui no decorrer dessa live. Não estamos aqui com orgulho apresentando o erro de todo mundo. Não, como o apóstolo Paulo lá fala para a igreja de Coríntios, falo isso para vergonha de vocês. Isso aí é uma vergonha tanto para eles quanto para nós, porque nós também somos da parte do Senhor Jesus Cristo. Nós falamos do Senhor Deus da Bíblia Sagrada e tivemos que chegar ao ponto de oferecer dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que estamos errados ou mentindo, devido ao fato de que a palavra daquele que se diz ser filho ou filha do nosso Senhor Deus Todo-Poderoso, da Bíblia Sagrada, caiu cada vez mais e mais em banalidade. Então é necessário te examinar com muita atenção e cuidado, para que todos nós venhamos a estar juntos, corrigindo aquilo que não condiz com a palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aqui o Abençoado comentou, se conversar com Deus não é oração, então 90% das pessoas não sabem orar, só uma dúvida. Então vamos lá. É isso que o ponto, abençoado. Tem diferença entre falar, entre conversar, porque olha só, falar com Deus, qualquer um fala. Agora, conversar tem um retorno, o Senhor responde. Quer ver um exemplo? O rei Ezequias, ele não conversou com o Senhor Deus, porque ele não recebeu uma palavra diretamente do próprio Deus. Ele invocou o nome do Senhor, que também é diferente. Ele falou, mas invocando o nome do Senhor. Ele falou com o Senhor Deus, invocando o nome dele. Porque ele começou a fazer a lista de tudo aquilo que ele havia feito na obra do Senhor, pela palavra do Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso. E aí, com isso, o Senhor foi falar com Isaías para voltar. E aí sim o Senhor respondeu através de Isaías, através do profeta, aquela invocação que o Ezequias havia feito com o Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Eu fico olhando para todos os lados, que eu estou ao vivo agora em 7 principais redes sociais da internet, para mais honra e glória ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E abençoado, não se admira quando a gente fala que a maioria das pessoas não sabe orar, e não sabem. Até porque na própria Bíblia Sagrada afirma que nós não sabemos orar, já começa aí um ponto. É o Espírito que nos ensina. E é justamente por isso que tem que ser de acordo com as Escrituras Sagradas, com a palavra do Senhor Deus. Porque o Espírito Santo de verdade, ele não acrescenta e nem omite nada daquilo que está escrito. Quando nós trazemos a palavra do Senhor nosso Deus, tem aí um ministério de sorteios que é necessário para todo mundo realmente
trazer a existência da palavra do Senhor em suas vidas, em seu lar, seu comércio, seu veículo, para que o Senhor possa estar interagindo com você, com o seu espírito, através da palavra dele, que é viva, vida, vivifica, é espírito e a espada, para consumir toda a obra do mal e purificar aqueles que lhes são amados, para que venham a produzir frutos em abundância. Sejam todos muito bem-vindos, capaz da graça e alegria do Senhor Salvador Senhor Cristo. Vão interagindo conosco, criando suas dúvidas, deixando seu primeiro nome, sua cidade, seu estado aí nos comentários. Ele perguntou: o que seria buscar primeiro o reino? Mateus 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Porque muitas pessoas hoje em dia focam só no reino e esquecem da justiça, que também faz parte, também é muito importante. Então, o que seria buscar o reino e a sua justiça? Buscar aquilo que é da parte do Senhor Deus, a palavra do Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. Priorizar aquilo que está escrito na palavra do Senhor, aquilo que o Senhor determina para cada um de nós. Porque quando nós seguimos de acordo com o manual, vamos dizer assim, o protocolo que o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, nos deixou através das Escrituras da Bíblia Sagrada, nós estamos priorizando o nosso relacionamento com Ele. Como foi ali ministrado justamente no livro de Esdras, e que o povo, ele não se preocupou pelaquilo que estava ao redor. Mesmo sofrendo uma opressão dos inimigos de diversas nações que estavam indo contra o povo de Israel, eles se ajuntaram ali, mesmo que logicamente aquilo ali seria algo inviável, porque eles estavam sofrendo perseguições, e agora se juntar todo mundo ali, sorte que não tinha bomba naquela época, né? Porque não podia ter falado essa palavra, perdão, Senhor. E aí é muito importante como a gente vê como é importante verdadeiramente buscar a presença do Senhor nosso Deus, independente da situação em que nós estivéssemos. E nós estarmos nos ajuntando não apenas em corpo, mas sim também em espírito. Que esse é o essencial, porque hoje em dia as pessoas estão juntas em corpo, em carne, mas estão longe em espírito. As igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus, por mais que todos estivessem longe, ali no livro de 2 Coríntios, capítulo 8, que foi ministrada, demonstra como que cada um irmão estava preocupado com o outro da outra cidade. Eles não estavam apenas se preocupando com aqueles que estavam ali ao seu redor, como também aquele que estava longe, para que nós venhamos ver que quando nós buscamos aquilo que é da parte do Senhor, Ele nos concede aquilo que é necessário para o nosso coração. Como o Senhor Jesus falou lá, se não me engano, em Lucas capítulo 12, que Ele fala sobre a diversidade de coisas que nós não temos controle, então que não tem por que nós andarmos ociosos por essas coisas, essa parte da carne terrena. Lá no livro de Tiago também comenta sobre isso, como é importante tomar cuidado para parar de planejar e orquestrar tudo aquilo conforme a nossa vontade da carne e esquecer daquilo que é superior à nossa vontade, daquele do qual ordena todas as coisas, o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, como nós precisamos verdadeiramente estar sendo igreja sal e luz do nosso Senhor Jesus. Lembrando a todos vocês que nós também estamos aqui para proporcionar a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções também quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores, membros ou ofertantes ou dizimistas nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Então, leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar nesses ministérios do Senhor Jesus para conosco, nos livros de Mateus, capítulo 12, versículo 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, versículos 38 e 40, Lucas 11, versículos 41 e 42, Romanos 15, versículos 16 a 18 e Provérbios 11, versículo 25. Dependendo da rede social que estiver nos acompanhando, essa live fica salva, vai poder voltar e anotar versículo por versículo. Nessa rede social você encontra as informações na descrição da live para ofertar ou dizimar. Em outras redes sociais você encontra o vídeo fixado no perfil ou então através desse QR Code que está aqui acima. Você também pode entrar diretamente em contato conosco no privado para estar tirando suas dúvidas e interagindo conosco para mais honra e glória a Deus. Eu tenho 20 anos e sou um milagre do meu Senhor Jesus, pois minha mãe não poderia gerar nenhum filho e cá estou eu e tenho ainda meu irmão mais velho do que eu, perfeitos e com saúde na presença do Senhor nosso Deus Todo-Poderoso. Então interajam conosco, tirem suas dúvidas na @milhaofertadim, 12 minutos antes das 7, entre em contato conosco no privado. Essa live fica salva em algumas redes sociais com @igrejas benditas. Então entre em contato conosco no privado, peça um de nossos templos físicos na sua região, seja no seu bairro, município, estado ou país. Fale com as autoridades políticas, com os empreendedores, com os empresários e até mesmo com os moradores de rua sobre cada uma de nossas causas, dos nossos projetos. Nós trazemos aqui para cada um de vocês, porque nós não só damos
proporcionamos a vocês muita bênção, como também ajudamos cada um de vocês a se tornarem uma bênção na sua região, para honrar ainda mais o nome do nosso Senhor Deus. Como está vindo aí o lançamento dos meus 12 livros, estamos aqui sempre interagindo com vocês, tirando suas dúvidas, para mais honra e glória ao nosso Senhor Jesus. Eu agradeço imensamente a presença de todos vocês aqui, aguardo vocês nas próximas lives, segunda a sexta, a partir de meia-noite 7, aqui no @Igrejas Benditas, e 12 minutos antes das 7 horas da noite, no @MileOfertaDim. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador Senhor Jesus Cristo. Aguardo vocês nas próximas lives, e meu muitíssimo amém.